Bom, pessoal, para a gente entender um pouco a política atual, a gente precisa conhecer parte da nossa história. Então eu vou contar aqui um breve resumo de como o comunismo se enraizou no Brasil. Há 100 anos, um tico mais, um tico menos, o comunismo atravessou o Atlântico e deu com os costados aqui. Atingiu em cheio intelectuais como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Pagu, Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, o arquiteto, Tarsila do Amaral e o psiquiatra Osório César. Pessoal, essa lista é enorme. Jornalistas e escritores sofreram uma forte influência do blá, blá, blá da Revolução do Proletariado, que a turma lá da Rússia difundia na vizinhança, gente que contaminava o ambiente cultural na Europa. Aqui a gente só macaqueava esses intelectuais. Os anos 20 foram frenéticos e a primeira ação concreta de difusão dessas ideias veio com a Semana de Arte Moderna de 1922. Revolução estética na literatura, artes plásticas, música com Villa-Lobos, arquitetura com Niemeyer e psiquiatria. Os modernistas diziam que o Brasil precisava ter identidade própria nas artes. O negócio era romper com os clássicos. Claro, isso tudo trouxe mudanças comportamentais. Mas a elite quatrocentona paulista que adotava os ideais esquerdistas jamais se recusou ao doce sabor do capitalismo. Esse caldeirão cultural reverberava nos meios políticos e anunciava o fim da República Velha. As oligarquias paulista e mineira que se revezavam no poder desde o golpe contra o Império para a proclamação da República. Eles enfrentaram diversos movimentos revolucionários, como a Guerra de Canudos, no Nordeste, contestado no Sul, as revoltas da chibata e da vacina no Rio de Janeiro, e os anarquistas e comunistas começavam a fazer barulho em São Paulo. Em 1922 também, aqueles artistas intelectuais se filiaram ao PCB, Partido Comunista do Brasil. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, justo quando o mundo mal se recuperava da Primeira Guerra Mundial. A economia do Brasil, essencialmente agrícola, foi para o ralo. Os preços despencaram. O café, nosso maior produto de exportação, encalhou nas fazendas. O povo, especialmente imigrantes que substituíam escravos, deixaram o campo em busca de novas oportunidades. A indústria paulista estava só começando. História é uma coisa fantástica, pessoal. Essa turbulência atingiu o exército. O movimento tenentista queria mudanças e, liderado por Getúlio Vargas, derrubou a República Velha. Entre um levante ali e outro aqui, as forças militares que apoiavam o tenente Getúlio Vargas prevaleceram. De 1930 até 1945, vivemos a ditadura Vargas, período violento dos governos militares. Getúlio era carismático, populista e mão de ferro. Copiou políticas sociais implantadas por dois importantes líderes europeus. A mão do Estado instituiu o controle social. A CLT, consolidação das leis trabalhistas, foi copiada da Carta do Lavoro, do Mussolini. Ganhamos a classe trabalhadora e os sindicatos. Deu no que deu décadas depois. Do Hitler, o Getúlio copiou o controle da cultura e da comunicação, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ditava o que a imprensa podia e não podia falar. A Rádio Nacional unificava a linguagem e Getúlio passou a ser conhecido em todo o país. Culto à personalidade. Quando o maluco alemão resolveu dominar o mundo, Vargas quase embarcou no eixo. Só não foi porque Roosevelt, presidente americano, foi muito convincente. E os comunas, Regina? Bom, eles acusavam Vargas de controlar a classe operária, tirando deles a influência sobre o proletariado. Mesmo na clandestinidade, se mantinham vivos e ativos, principalmente na cultura. Os resultados disso nos afetam até hoje. Veio a Segunda Guerra Mundial. Os americanos lutaram duas guerras simultâneas. Uma no Atlântico, contra as forças alemãs. Outra no Pacífico, contra os japoneses. Quando a guerra acabou, em 1945, aqui no Brasil, o pessoal já estava aqui com o ditador Vargas. Nem adiantou o Getúlio anistiar presos políticos e permitir a reorganização partidária, tirando o PCB da clandestinidade. Os tenentes, que a essa altura já eram alta patente, deram um pé no traseiro do caudilho. Getúlio saiu, mas voltou eleito em 1950, um governo que durou pouco. Quanto mais Getúlio ampliava a mão do Estado na economia, mais a economia desandava. A insatisfação entre políticos e forças armadas só aumentava a tensão. O atentado ao jornalista e ex-comunista Carlos Lacerda precipitou o fim do segundo governo Vargas. Getúlio saiu da vida para entrar na história.